Minutos para salvar. Vamos iniciar com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedindo, implorando, agradecendo a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a divina vontade venha no dia de hoje sufragar as almas que estão no purgatório, os agonizantes deste dia, que todos sejam salvos pelos méritos do sangue de Jesus. Que as nossas orações cheguem aos céus. E para iniciar, vamos pedir na força do Espírito Santo uma palavra que o Senhor já vai nos conduzindo a abrir este momento de oração. Aqui o Senhor diz, das 4 coisas que produzem grande paz. Essa meditação é tirada da Imitação de Cristo, página 165. Jesus, Filho, vou agora ensinar-te o caminho da paz e da verdadeira liberdade. A alma, fazei, Senhor, que dizeis, que muito grato me é ouvi-lo. Jesus, Filho, trata de fazer antes a vontade alheia, que é a tua. Prefere sempre ter menos que mais. Busca sempre o último lugar e sujeita-te a todos. Deseja sempre e roga que se cumpra plenamente em ti a vontade de Deus. O homem que assim procede penetra na região da paz e do descanso. A alma, Senhor, este vosso discurso é breve, mas encerra muita perfeição. Poucas são as palavras, cheias, porém, de sabedoria e de copioso fruto. Se eu as praticasse fielmente, não me deixaria perturbar com tanta facilidade, pois todas as vezes que me sinto inquieto e aflito, verifico que me desviei desta doutrina. Vós, porém, que tudo podeis e desejais sempre o progresso da alma, aumentai em mim a graça, para que possa guardar vossos ensinamentos e levar a efeito minha salvação. Oração contra os maus pensamentos. Senhor, meu Deus, não vos aparteis de mim. Meu Deus, dignai-vos socorrer-me, pois me invadem vários pensamentos e grandes temores afligem minha alma. Como esperarei ileso? Como poderei vencê-los? Diante de ti são palavras vossas, irei eu e humilharei os soberbos da terra. Abrir-te-ei as portas do cárcere e te revelarei mistérios recônditos. Fazei, Senhor, conforme dizeis, e dissipe vossa presença todos os maus pensamentos. Esta é a minha única esperança e consolação. A vós recorrer em toda a tribulação, em vós confiar, invocar-vos de todo o coração e com paciência guardar a vossa consolação. Então vamos pedir a Deus que os pensamentos maus não nos habitem. E através desta obra de misericórdia que nós vamos realizar agora, peçamos que os nossos pensamentos estejam fusionados nos pensamentos de Jesus para que as nossas ações estejam em paz. Quanta gente agitada, inquieta, infeliz mesmo, porque se deixa contaminar pelas coisas exteriores. Então vamos agora socorrer as almas que estão em suas penas, as almas purgantes, sobretudo as almas dos nossos entes queridos, das pessoas que estão no nosso coração, na nossa mente, que nós entregamos agora nas mãos da Virgem Maria. E começamos bem, começamos com esta grande oração que vai levar paz. Deus é onipotente, Pai de bondade e de misericórdia, tende piedade das almas benditas do purgatório e ajudai-me a meus queridos pais e antepassados. Nós vamos dizer misericórdia a cada invocação. Jesus meu, misericórdia, ajudai-me a meus irmãos e parentes. Jesus meu, misericórdia, ajudai-me a todos meus benfeitores espirituais e temporais.
Jesus meu, misericórdia, ajudai aos que têm sido meus amigos e empregados. Jesus meu, misericórdia, ajudai a quantos devo amar e orar. Jesus meu, misericórdia, ajudai a quantos tive prejudicado e ferido. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que tiveram faltado contra mim. Jesus meu, misericórdia, ajudai aqueles a quem professais predileção. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que estão mais próximos à união convosco. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que vos desejam mais ardentemente. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que sofrem mais. Jesus meu, misericórdia, ajudai aqueles que estão nas guerras, meu Deus. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que estão mais longe de sua liberação. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos que menos auxílios recebem. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que mais méritos têm pela igreja. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que foram ricos aqui e ali estão numa pobreza sem fim. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos poderosos que agora são como servos. Jesus meu, misericórdia, ajudai os cegos que agora recebem o castigo e reconhecem sua cegueira. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos vaidosos que desperdiçaram seu tempo. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos pobres que não buscaram as riquezas divinas. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos tíbios que muito pouca oração têm feito. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos presunçosos que têm descuido de tantas obras boas. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos de pouca fé que descuidaram dos santos sacramentos. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos reincidentes que apenas por um milagre da graça se têm salvado. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos pais que não vigiaram bem a seus filhos. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos superiores pouco atentos à salvação de seus súditos. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos pobres homens que quase apenas se preocuparam do dinheiro e do prazer. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos de espírito mundano que não aproveitaram suas riquezas ou talentos para o céu. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos nécios que viram morrer a tantos, não se lembrando de sua própria morte. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que não dispuseram a tempo de sua casa, estando completamente desprevenidos para a viagem mais importante. Jesus meu, misericórdia, ajudai os que julgais mais severamente, quanto mais lhes foi confiado. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos pontífices, reis e príncipes. Jesus meu, misericórdia, ajudai, meu Deus, os adolescentes, os pais que perderam seus filhos em situações terríveis. Jesus meu, misericórdia, ajudai os bispos e seus conselheiros. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos meus mestres e pastores de almas. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos finados sacerdotes desta diocese e do mundo inteiro. Jesus meu, misericórdia, ajudai os sacerdotes e religiosos da Igreja Católica em todos os séculos. Jesus meu, misericórdia, ajudai os defensores da santa fé. Jesus meu, misericórdia, ajudai os caídos nos campos de batalha. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos sepultados nos mares. Jesus meu, misericórdia, ajudai as almas que não foram sepultadas. Jesus meu, misericórdia, ajudai aos mortos repentinamente.
Jesus meu, misericórdia, ajudai os falecidos sem receber os santos sacramentos. Jesus meu, misericórdia, dai-lhe, Senhor, a todas as almas o descanso eterno. Jesus meu, misericórdia, fazei brilhar sobre elas vossa eterna luz. Jesus meu, misericórdia, que em paz descansem. Jesus meu, misericórdia. Amém. E nós vamos pedir, Jesus meu, misericórdia, por aquela pessoa que está na eternidade, mas que você tem uma grande interrogação se salvou ou não. Vamos colocar estas almas, Jesus. Jesus meu, misericórdia por todas aquelas almas dos nossos antepassados, da nossa árvore genealógica, que ainda se encontram no purgatório. Jesus meu, misericórdia dos pais, dos avós, bisavós, tataravós, parentes, amigos, benfeitores, conhecidos, desconhecidos, vizinhos, os esquecidos, o clero que já está também, né, na eternidade. Jesus meu, misericórdia. Meu bom Jesus, piedade, piedade, piedade. Meu bom Jesus, piedade, piedade, piedade. Meu bom Jesus, piedade, piedade, piedade. Oração para pedir o esclarecimento do Espírito. Iluminai, meu bom Jesus, com a claridade da luz interior e dissipai todas as trevas que reinam em meu coração. Refreai as dissipações nocivas e rebatei as tentações que me fazem violência. Pelejai valorosamente por mim e afugentai as mais feras, essas traiçoeiras concupiscências, para que se faça paz por vossa virtude e ressoe perene louvor no templo santo, que é a consciência pura. Mandai aos ventos e às tempestades, dizei ao mar, aplaca-te, e ao tufão, não sopres, e haverá grande bonança. Enviai vossa luz e vossa verdade, para que resplandeça sobre a terra, porque sou terra vazia e estéril, enquanto não me iluminais. Derramai sobre mim vossa graça, e banhai o meu coração com o orvalho celestial. Abri as fontes de devoção, que reguem a face da terra, para que produzam frutos bons e perfeitos. Erguei meu espírito batido pelo peso dos pecados, e dirige meus desejos para as coisas do céu, para que, antegozando a doçura da suprema felicidade, me aborreça em pensar nas coisas da terra. Desprendei-me e arrancai-me de toda transitória consolação das criaturas, porque nenhuma coisa criada pode consolar-me plenamente ou satisfazer meus desejos. Une-me convosco pelo vínculo indissolúvel do amor, porque só vós bastais a quem vos ama, e sem vós tudo mais é vaidade. Vamos agradecendo, louvando, bendizendo a Deus, porque Deus teve misericórdia de nós, veio em socorro não só das almas do purgatório, mas também de nós, porque muitos de nós estamos agitados, inquietos. E esta agitação é fruto da nossa concupiscência. Nós estamos nos deixando arrastar pela concupiscência. Essas inclinações negativas que foram frutos do pecado original. E o Senhor deu o Salmo 77, hino do povo eleito. Vamos pedir ao Espírito Santo a paciência de escutar o Senhor, porque é um pouco extenso esse salmo. Escuta, meu povo, minha doutrina, as palavras de minha boca, presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos aos seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder, suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança e não esquecer as dívidas, as divinas obras, a observar as suas leis.
e a não se tornar como seus pais, geração rebelde, quanto mais, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate, não guardaram a divina aliança e recusaram observar sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como um dique. De dia eles os conduziam por trás de uma nuvem e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os descendentara. Da pedra fizera jorrar regatos e manar água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. Falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo? O Senhor ouviu e se irritou, sua cólera se acendeu contra Jacó e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu, fez chover o maná para saciá-lo, deu-lhes o trigo do céu. Pode o homem comer o pão dos fortes, lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes então como poeira, numerosas aves como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem seus desejos, mas apenas o apetite saciaram, estendendo-lhes na boca Estando-lhes na boca ainda o alimento, desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles os procuravam e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam de que Deus era o seu rochedo, que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto o procuraram e na solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos no dia em que os livrou do adversário. Quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber suas águas, quando enviou moscas para devorá-los e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e aos gafanhotos o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com o granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação. Um esquadrão de anjos da desgraça deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte. Ele entregou a pestes os seres vivos, matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã. Enquanto retirou seu povo como ovelhas e o fez atravessar o deserto como um rebanho, conduziu com firmeza sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa até os montes que sua destra conquistou.
Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram com seus pais. Erraram o alvo como um arco mal entesado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos. Inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens, deixou conduzir a cativa a arca de sua força, permitindo que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude, suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gladio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então, o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomínia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi, seu servo, e tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou do cuidado das ovelhas e suas crias para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Palavra de poder, palavras de muita unção, mas também palavras de muita revelação aqui para nós. Vamos pedir, Jesus, piedade por nós e por todos, quando não cumprimos os mandamentos, a vontade de Deus. Quanta coisa acontece. Mas também, quando estamos na vontade de Deus, quantas graças vêm, quanta glória vem sobre nós, porque Deus se derrama. Vamos concluir com um vinde Espírito Santo, pedindo a força do alto para este mês que começa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.